Jesus orou por si mesmo, ele orou pelos discípulos. Mas como eu falei no começo aqui, todos nós somos fruto de oração. Todos nós, sem exceção de ninguém. Muitos oraram por nós, mas tinha uma pessoa especial demais, que orou por nós. E essa pessoa chama-se Jesus. É por isso que você está aqui hoje. Pelas orações dos santos, de pessoas que oraram, perceberam, mas principalmente pela oração de crer em mim. Jesus orou para que você, quando você cresce na palavra, você estivesse nele. Eu não oro somente por aqueles, mas eu oro por aqueles que pela sua palavra amam de crer em mim. Se não for pela palavra, não tem conversão. Se não for pela palavra, não tem transformação. Se não for pela palavra, não tem conhecimento. Apenas porque dá um culto não muda ninguém. Nós temos que ser transformados pela palavra. Quantas pessoas hoje têm religiosos por aí nesse mundo que frequentam igrejas, mas não mudam de vida? Por quê? Porque não comem, não se alimentam da palavra, não são gerados pela palavra. Mas eu oro por aqueles que vão ter a tua palavra, ter a palavra, ter o poder de Deus para transformar as vidas, ter o poder de Deus para que a nossa vida seja gerada espiritualmente, nós possamos tornar filhos de Deus, aleluia, pela palavra, aleluia. Está muito maravilhoso o culto, sabe por quê? Porque o culto não é para nós, o culto é para Ele, o culto é para o Senhor, o Rei dos Reis. Nós estamos aqui porque nós adoramos esse Deus. Nós estamos aqui porque nós aqui buscamos a face dele, aleluia. E ele se faz presente aqui nessa noite, como sempre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra comigo em Lucas capítulo 11. Evangelho relatado por Lucas capítulo 11, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Maravilhoso é Ele. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E que nessa noite nós possamos estar entendendo aquilo que Deus tem para falar conosco. Aleluia. Louvado seja esse nome maravilhoso de Jesus. Oh Santo. Lucas capítulo 11, versículo 1, mundo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus do impossível. Aquilo que nós tentamos muitas vezes fazer com nossas próprias forças, nós não conseguimos. Mas aquilo que Ele faz, irmão, Ele faz por completo, Ele faz por inteiro, né? Então que nós possamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. A palavra do Senhor, ela diz assim: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, e quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Repete comigo, irmãos: ensina-nos a orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém, por conta de nossas faculdades humanas, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Imagina o Espírito Santo intercedendo na sua oração. Imagina o Espírito Santo quando ele entra na tua oração, ele começa a falar ao Pai: ó Pai, ele falou isso, mas no fundo ele está falando algo muito mais sério, algo mais profundo. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, o Espírito Santo ele está presente em nossas vidas. Aleluia. Aqui nós vemos os discípulos, irmãos. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus fazer sinais e maravilhas, e eles perguntaram o que para Jesus? Senhor, ensina a expulsar demônios? Eles falaram o que? Ensina a curar? Ensina a fazer milagres? Não, ele falou: ensina-nos a orar. Que maravilhoso é isso, né? Jesus ele está mostrando para nós aqui algo muito importante, irmãos. Por quê? Porque os discípulos entenderam o quê? Que a força do ministério de Jesus não estava na cura, não estava no milagre, mas estava na oração. Muitas vezes nós pensamos que estar aqui na frente pregando é algo assim esplendoroso. Não, na verdade, algo maravilhoso é você estar de joelho, clamando, buscando. É lógico que a pregação faz parte. Por quê? Porque antes de nós levarmos a palavra aos homens, nós temos que buscar de Deus. Aleluia. Porque é Deus que traz o alimento verdadeiro, não o homem. O homem pode falar muitas coisas, mas se o Espírito Santo não agir através da palavra, irmãos, isso não tem vida. A palavra de Deus, ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós vemos aqui Jesus, ele orando, e ele vai ensinar os discípulos a orar. Coisa maravilhosa, né? Irmãos, vou te falar uma coisa importante para nós. Quando nós vamos para a oração, nós levamos aquilo que é nosso. Mas quando nós voltamos, nós fazemos aquilo que é do Pai. Aleluia. Quando nós vamos para a oração, nós levamos aquilo que é nosso. Nós clamamos, nós buscamos, nós pedimos,
nós falamos, Senhor, me ajuda, me socorre, eu preciso de uma cura, do milagre, mas quando nós voltamos com aquilo que é do Pai, aquilo que é do céu, aquilo que é eterno em nossas vidas, aleluia. Então que nessa noite nós possamos estar entendendo que nós temos que entrar sim, levando aquilo que nós precisamos diante de Deus. Nós temos que ter certeza que nós vamos trazer aquilo que o Senhor tem para nos dar, e isso vai nos fortalecer, vai nos enriquecer e vai nos deixar cada vez mais fortes para viver o reino de Deus na terra. Aleluia. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos aqui é uma ilustração acerca de um navio. O navio, irmão, quando ele está navegando por mar, muitas vezes tempestuoso, ele precisa de um lugar para ancorar muitas vezes. E quando o navio acha um lugar, ele joga sua âncora, e ali naquele lugar que ele faz? Aí ele vai ficar firme naquele lugar. A nossa oração é como um navio. Quando nós lançamos a âncora, irmão, o navio, por exemplo, ele não traz o mar sobre si, mas ele para no ponto firme. Quando nós oramos também, quando nós oramos, nós não trazemos Deus para nós, mas nós permanecemos firmes na presença dele, porque ele nos leva realmente para um lugar firme, para um lugar onde a gente pode confiar, porque a tempestade está batendo, o vento está soprando, mas nós estamos firmes e seguros naquele que é todo poderoso, aleluia. Porque aquele que afirma a sua casa na rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir os rios, mas nada vai acontecer. Por quê? Porque tem alicerce firme na rocha que chama-se Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar. E qual que é o ensino de Jesus acerca da oração? Aqui ele fala do Pai Nosso. Em Mateus também, capítulo 6, fala do Pai Nosso. Como que Jesus vai ensinar o exemplo do Pai Nosso? Ele começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha o princípio importante para a oração, irmãos: adoração. Pai Nosso que está no céu, santificado é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. O que nós louvamos aqui hoje? Que Deus é santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, que maravilhoso é isso. Então, quando nós clamamos a Deus, nós entramos em adoração, nós buscamos aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é perfeito, e Ele vem ao nosso encontro, Ele vai nos conduzir, aleluia, para águas tranquilas. Depois vem o que? O teu reino. Nós buscamos em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Maravilhoso é isso, né? Quem vê isso, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A palavra de Deus diz assim, em João 15, versículo 7: se nós estivermos nele, a palavra de Deus estiver em nós, tudo que nós pedimos, confiando, nós receberemos. Né? Então, olha que coisa maravilhosa, nós estamos nele, e ele e as palavras estão em nós. A palavra que vai nos enchendo, vai nos dando direção, porque nós oramos segundo a vontade daquele que é perfeito. E a vontade daquele que é perfeito para nós, qual que é? Ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, a oração é algo maravilhoso. A oração, ela move os céus. Jesus, quando ele foi batizado, ele orou. A palavra de Deus fala lá em Lucas, capítulo 1, se eu não me engano, quando Jesus ele é batizado por João Batista, o que acontece? Ele ora. E quando ele ora, o que acontece, irmãos? O céu se abre e o Espírito Santo desce, aleluia, em forma corpórea de pomba e pousa sobre ele. Quando você está orando, quando você está clamando, quando você está buscando, quando você está adorando, o que acontece? O Espírito Santo ele vai te enchendo, porque ele é um fogo, ele é uma chama, é aquilo que vai te incendiando por dentro. Você vai ficando cada vez mais fortalecido. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te envolvendo como brasa viva, e você vai pegando fogo ali na adoração, no louvor, e você vai buscando a face do Senhor, e você vai realmente olhar para Deus e falar: Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem estado aqui comigo, aleluia. Hoje, meus irmãos, estava falando com o pastor aqui, eu estava sentado ali, irmão, mas a minha alma estava remoendo por dentro. Eu estava chorando, irmão, de tanto ver a presença de Deus aqui hoje, irmão. A lágrima estava no olho, por quê? Porque o Espírito Santo está agindo aqui, Jesus está na casa, está presente. Ele tem algo para entregar para nós nessa noite, irmão. Aleluia, que maravilhoso é isso. Esse Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso, irmão. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é um livro repleto de homens e mulheres que oravam. Abraão orou, nós vemos ali coisas fantásticas acontecendo. Nós vemos ali Jacó orando, coisas fantásticas acontecendo. Nós vemos ali Moisés orando e coisas fantásticas acontecendo. Nós vemos ali José orando e coisas fantásticas acontecendo. Nós vemos o povo de Deus orando e as coisas fantásticas acontecendo.
E nós temos que estar orando, irmão, buscando, clamando a Deus. Ele diz lá em Jeremias, fala assim, ó, em Jeremias 3:33, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei a ti coisas grandes e maravilhosas, aleluia. Então nós clamamos ao nosso Deus, porque é o Deus socorro, é o Deus que age a favor dos santos, daquele que busca a sua face, aleluia. Nós vemos a igreja do Senhor Jesus orando. Ao longo de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali o começo da igreja. É interessante porque, vamos para mim, irmão, do Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, vamos ver um pouquinho sobre a oração da igreja. Como que a igreja orava? Em favor do que ela orava? O que ela buscava do Senhor Jesus? Como que era a oração da igreja? Atos capítulo 1, versículo 14, irmão. Atos capítulo 1, versículo 14. A oração do povo de Deus, o povo que antecedeu nós, estava ali buscando a face do Senhor Jesus. Mas antes de nós lermos a palavra, eu vou te falar uma coisa, irmãos. Todos nós aqui, todos, sem exceção de ninguém, somos frutos da oração. Todos nós somos frutos de oração. Nós estamos aqui hoje porque alguém orou por nós, alguém pediu por nós, alguém intercedeu por nós. Talvez nossos avós intercederam por nós lá atrás, nossos pais, no caso nossos irmãos. Quem sabe, nossos amigos intercederam por nós, e até mesmo aquele que nós considerávamos inimigo, oraram ao Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, alcança ele também, Senhor, alcança ela também. Então todos nós somos fruto da oração. Eu me lembro, eu até não gosto de falar isso, eu tenho certeza que a minha vida é fruto de oração do irmão Marquinhos, quando estava no Japão. Ele tem certeza que lá ele clamou pela minha vida, por isso eu estou aqui hoje. Eu creio que muitas outras pessoas oraram também, mas eu sei que a oração ela move o céu, irmão. A oração ela quebranta o coração daquele que tem um coração de pedra e ela transforma vidas. Não importa qual seja a dureza do coração, se você permanece fiel, ele também é fiel. Se você permanecer ali clamando e buscando, ele vai fazer. Às vezes tem um problema com a família, um problema com o filho, um problema com o casamento, um problema de enfermidade. Mas por que você parou de orar? Por que você parou de pedir? Por que você parou de interceder? Aquela pessoa não tem mais jeito. Tem sim, irmãos. Nós buscamos de todo o coração, nós permanecemos, porque uma coisa que a Bíblia nos ensina é perseverança. E nós temos que ser perseverantes, nós não podemos desistir, porque o inimigo muitas vezes tenta fazer com que nós desistimos pelo meio do caminho, irmãos. Não, nunca desista de ninguém, irmãos. Nunca desista de buscar pelo seu, nunca desista de buscar pela tua família, nunca desista de buscar pelos seus irmãos. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus ele vai agir. Mas ele é muito duro de coração, irmãos. Deus ele prepara as circunstâncias. Às vezes a pessoa é difícil, pastor, de lidar. A pessoa não quer saber disso aí, não. Deus prepara uma situação lá que acontece na vida dele, ele fala, meu Deus, não tem para onde eu correr, para onde eu vou, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, aleluia. Então muitas vezes a circunstância é preparada por Deus, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu tenho certeza que 99% de nós viemos pela dor. Porque se algo bom tivesse na nossa vida, tudo bem, tudo correndo certinho, a gente não viria. Mas quando vem a circunstância difícil, você vai lembrar daquele irmão que falou de Jesus para você. Quando vem a circunstância difícil, você vai lembrar daquela palavra que falaram, Jesus te ama. Então você vai falar, puxa vida, eu tenho que buscar esse Deus. E aí você vem chorando, vem quebrantado, vem aleluído, mas Jesus ele está aqui de braços abertos para te receber, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aí a perseverança dos santos quando oravam. Olha lá no Atos capítulo 14. Diz assim: e todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseveravam unânimes, todos. Não era um ou outro que estava orando, não. Não era um orando e os outros braços cruzados assistindo, não. Eram unânimes, orando, buscando. Mas por que eles estavam orando naquela época, meus irmãos? Porque Judas tinha se matado. Ele era um dos 12. Tinham que escolher outra pessoa para colocar no lugar de Judas. E uma pessoa para ser escolhida para o ministério tem que ser de baixa oração. Eu não posso chegar, o pastor não pode chegar aqui e falar, vou dar um cargo por irmão lá. Não, tem que orar, tem que pedir a direção de Deus. Por quê? Porque a direção de Deus mostra realmente aquilo que Deus ele quer para a igreja. Por quê? Nós que servimos, o pastor está aqui, o pastor Zé Serafim. A igreja não foi dada a ele, mas ele foi dado para a igreja. Aqui nós estamos aqui porque nosso dom, cada um tem um chamado, cada um tem um dom diferente, porque nós fomos aqui, estamos aqui para servirmos aos outros, né? Então nós vemos que eles estavam orando, por quê? Porque eles iam tomar uma decisão difícil, irmão, escolher uma pessoa para tomar o lugar de Judas. E foi escolhido quem? Matias. E aí nós vemos que eles estavam orando. E ali eles estavam orando, mas por que também? Segundo ponto que eles oravam, eles tinham uma promessa de Deus.
Jesus falou para eles assim em Lucas 24: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. Eles estavam ali buscando para tomar uma decisão, para escolher uma pessoa no lugar de Judas, e eles estavam ali debaixo de uma promessa de Deus. E nós estamos aqui hoje porque nós estamos debaixo da promessa de Deus. Ele tem coisa grande e maravilhosa para cumprir na nossa vida. Aleluia. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eles estavam ali e de repente aconteceu algo maravilhoso. Põe para mim, irmão, aí, Atos 2, capítulo 1. Atos 2, capítulo 1. Olha a promessa de Deus. Todos nós sabemos esse texto aqui. Esse texto aqui é muito conhecido, porque crente gosta de Bíblia, crente está sempre de olho na Bíblia, ele sabe o que está escrito. Mas ali estava falando assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente aonde? No mesmo lugar. Próximo versículo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia. Próximo versículo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então a promessa de Deus é o que? Enchimento do Espírito. A promessa de Deus é que o Espírito Santo vai habitar em nós. A promessa de Deus é que tem revestimento para cada um de nós. A promessa de Deus é que vai fazer com que nós possamos ser brasas vivas, afogueadas. Por quê? Porque o Espírito Santo é como um fogo que entra dentro de nós e queima, ele vai queimando, queima as impurezas, queima a imperfeição, ele vai queimando o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence, irmão, do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Aleluia. Então eles estavam ali porque eles tinham a promessa de uma decisão para tomar. Olha para mim agora do Atos capítulo 4. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 24, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 4, 24. Olha aí para nós o versículo 24. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. Próximo versículo, irmão. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos, pensaram coisas vãs. E levantaram os seus reis e a terra, levantaram seus reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos também os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aleluia. Próximo versículo. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um versículo, irmão. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam ali clamando por ousadia. Senhor, o Senhor foi afrontado. Senhor, eles vieram contra ti. Senhor, eles crucificaram o teu filho. Mas nos dá ousadia, Senhor, para pregar a tua palavra. Nos dá ousadia para pregar sem medo aquilo que é a tua verdade. Então, meus irmãos, eles estavam buscando ali por ousadia. Senhor, nos dá força, porque não importa o que eles façam por nós, não importa aquilo que eles vão fazer para nós vamos até o fim, porque nós vamos pregar, nós vamos anunciar o Senhor que foi morto, que ressuscitou e nos deu vida. Aleluia. E ali eles estavam pregando o tempo todo, tanto é que todos foram martirizados, com exceção de João, mas eles foram até o fim. Aleluia. Então que nós possamos pedir a Deus ousadia, irmãos, para a gente anunciar, para a gente falar, para a gente pisar no pé dos nossos pés, a gente testemunhar de Cristo em nossas vidas, porque as pessoas estão sedentas, mas não sabem muitas vezes o porquê, mas elas precisam de Cristo, elas precisam da presença de Jesus e do Espírito
nossa também. Aleluia. Então nós vemos a igreja orando, pedindo ousadia. Nós vemos também a igreja orando, irmão, muitas vezes para escolher diáconos. Nós vamos ver a igreja orando muitas vezes para poder realmente correntes serem quebradas. Paulo e Silas, quando estavam presos, irmão, o que eles faziam? Eles cantavam e eles oravam, eles adoravam, e as correntes, as cadeias se quebraram, aleluia. Então nós temos que ver que muitas coisas estão muitas vezes amarradas na nossa vida, muitas coisas na nossa vida estão acorrentadas. Por quê? Por falta da gente ter oração e comunhão com Deus. Muitas vezes nós precisamos entender que não adianta só a gente depender do pastor, depender dos irmãos que oram, não. Cada um tem que se prostrar, cada um tem que se prostrar diante do Senhor, do Deus vivo, porque nós somos sacerdotes reais de Deus, todos nós somos, e nós estamos aqui para interceder um pelo outro, aleluia. E a igreja, ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo, e nós chegamos aqui no nosso tempo. E agora? Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de estarmos aqui fazendo a parte nossa. Por quê? Porque o nosso Brasil está passando por crise, não está? O mundo está passando por crise, mas cabe à igreja se posicionar, a igreja clamar, a igreja buscar, e a igreja orando, as coisas vão acontecer, mesmo que venham coisas ruins, mas o propósito de Deus vai se cumprir, independente do que aconteça. Mas nós vamos permanecer fiel até o fim, aleluia. Nós vemos a igreja crescendo, se desenvolvendo, vai ter oração por libertação, mas eu quero pular um pouquinho para frente, irmãos, para a gente entender algo acerca de Jesus. Quem foi a pessoa que nos ensinou a orar? Jesus, não é? Abra comigo, irmão, em João capítulo 17. João 17, aleluia. Vamos ver se dá tempo de a gente explanar um pouquinho aqui, irmão, sobre esse assunto. Aleluia. João 17. João 17, Jesus é aquele que nos ensinou todas as coisas, principalmente a orar. Jesus, ele fazia sinais? Sim. Ele operava milagres? Sim. Jesus curava enfermos, expulsava demônio, purificava leprosos, abria visão aos cegos, paralíticos andava? Sim. Mas Jesus estava onde? Sempre no monte orando. Ele estava sempre clamando a Deus. Antes de realizar o milagre, Jesus primeiro ele ia buscar a face do Pai. Ah, mas Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Porém, ele veio como homem. E como homem, eu até costumo falar, sempre eu falo para os irmãos, que Jesus é Deus como Deus é, e o homem como o homem deveria ser. O nosso exemplo é Jesus. Jesus é Deus como Deus é, e o homem como o homem deveria ser. Nosso maior exemplo é Jesus. Então Jesus, ele vai fazer algumas orações. Jesus, ele vai orar primeiro por si mesmo, ele ora pelos discípulos, depois ele vai orar para um povo diferente. Nós vamos ver o que Deus fala conosco aqui. João 17:1, a palavra de Deus diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aleluia. Jesus começa uma oração por si mesmo aqui. E ele falando, levantando os olhos, ele olhou para o céu: Pai, é chegada a hora. Que hora que é essa? É a hora que eu vou para o Calvário. É a hora que eu fui enviado para cumprir aquilo que eles não podem cumprir, Senhor. Eu vim nessa terra, Senhor, para cumprir o propósito daqueles meus irmãos, daquelas minhas irmãs, que eles não podem pagar esse preço. Mas eu vou no lugar deles. Eu vou descer, eu vou lá. Por quê? Porque eu amo o povo, eu amo o ser humano. Eu vou lá porque eu vou dar minha vida a ele. Mas ele fala: é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti, aleluia. A palavra glorificar aqui é interessante, irmão, porque nós vemos que a glória de Cristo, irmãos, está naquilo que ele fez por nós. A glória de Cristo está naquilo que ele fez. Ele morreu em morte de cruz. E a morte de cruz, como nós sabemos, é uma morte terrível, mas ele morreu no meu e no seu lugar. Por isso você está aqui hoje, porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço do pecado. E ele falou simplesmente: olha, eu quero que você realmente entregue a sua vida para mim, que você venha para mim. Por quê? Porque eu quero habitar em você, aleluia. E aí nós vemos aqui ele clamando dessa forma. Em verso 2 diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe destes. Verso 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Aleluia. O que é vida eterna, irmão? O próprio Jesus ele fala: é o que? É que conheçam a ti só como o único e verdadeiro Deus, e realmente a Jesus Cristo a quem enviaste. Como que você conhece o Pai? Através de Jesus. Você pode olhar para a natureza e falar que existe Deus. Você pode olhar para tudo aquilo que Deus criou e falar: Deus existe. Mas você só conhece o Pai verdadeiramente quando você conhece Jesus. Ah, mas como que eu conheço Jesus, irmão Eduardo? Você conhece Jesus
através do que a palavra diz a respeito dele, através daquilo que o Espírito Santo condensa no teu coração. Porque quando você olha para a palavra, você vê assim, que a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir do guarda falar, o ouvir do pastor falar, o ouvir do irmão Marquinhos falar, não, pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus, ela transforma vidas, aleluia. E a fé vem pelo ouvir pela palavra, e a partir do momento que você ouve, você dá uma resposta a Deus: Senhor, eu te quero, Senhor, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Aí o que acontece? Nós realmente entendemos que Jesus, ele está no Pai, o Pai está nele, e que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do engenho do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, aleluia. Então nós vemos Jesus, ele apresentando para nós o Pai. E no verso 4 ele fala assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, aleluia. Ele fala: antes de Abraão ser, eu sou. Ele é, ele sempre foi e ele sempre será, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia. E a ele é toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Então ele está falando: glorifica-me, Senhor, aquela glória que eu tinha antes de ti. Eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a direita do Pai, mas eu sei que eu vou enviar aquele que vai fazer coisas maravilhosas, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E ele está aqui hoje, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas Jesus ele ensinou que realmente nós temos que conhecer o Pai. Mas agora no verso 6 ele começa a orar pelos discípulos, aqueles que andaram com ele, aqueles que estavam com ele ali o tempo todo. Apesar que tinha 12, mas havia três que eram muito íntimos de Jesus. Quem que eram esses três? Pedro, Tiago e João. Três que eram muito íntimos, aquele que estava o tempo todo com Jesus. Aquele que é íntimo de Jesus vê coisas maravilhosas, irmão. Se você tiver intimidade com o Senhor, você vai ver coisas fantásticas acontecendo na tua volta o tempo todo. Tinha 12, mas 3 estavam o tempo todo com Jesus. Só que Jesus subia para orar, de repente ele olhava para os 3, o que estavam fazendo os 3? Estavam dormindo. Então nós vemos que Jesus: até quando vocês vão ficar dormindo, gente? Acorda, desperta. A palavra de Deus fala assim: ó, levanta tu que dorme, Cristo ele vai te responder. Então desperta tu que dorme, que Cristo te esclarecerá. Que coisa maravilhosa é isso, né? Despertar é você entrar em comunhão, é intimidade, irmão. Nem a gente fala, não é religião, não, é relacionamento com Jesus. Religião tem muito por aí, mas o que nós precisamos é relacionamento, é intimidade, porque nós somos um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aí Jesus começa, no verso 6: manifestei o teu nome aos homens que o mundo me destes, e eu, Deus, e tu me destes, guardaram a tua palavra. Olha que coisa fantástica. Aleluia. Manifestei a eles o teu nome, aleluia. Qual é o nome de Deus, irmãos? Jesus ensinou no versículo anterior: Pai, simplesmente Pai, porque se você tem realmente Jesus, você tem o Pai, e esse Pai chama-se Jesus. As pessoas ficam brincando na internet: o nome de Deus é Iau, é Iauxa, é isso, aquilo, irmão, é Pai. Pai Todo-Poderoso. Jesus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele fala que eu manifestei a ele o teu nome. Eu mostrei para eles o teu nome. Eu mostrei quem o Senhor é de verdade. Eu mostrei que o Senhor realmente é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que opera sinais maravilhosos na vida deles. E agora ele fala assim. E ele diz aqui, ó: e agora eu manifestei o teu nome ao mundo que me deste, e eles guardaram a tua palavra. A palavra tem que ser guardada no nosso coração, irmão. Se você se alimenta dela, irmão, a palavra de Deus fala assim: que rios de águas vivas não fluem do teu ventre. Rios vão transbordar. Por quê? A essência de Cristo, ela purifica. O que o rio representa? O que a água purifica? A água representa purificação, transformação, limpeza. As correntes de água vão levando aquilo que é impuro nessa vida para bem longe. E Jesus, ele transforma a nossa vida em rios de águas vivas, aleluia. Mas ele diz no verso 7: agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque eles dei a palavra que tu me destes, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Coisa maravilhosa. Agora já tem conhecido tudo. Por quê? Tudo quanto me destes provém de ti, porque eu dei a tua palavra. Eu dei a eles a tua palavra. Jesus falou: eu dei a eles a tua palavra, e eles receberam
e tem verdadeiramente conhecido que eu saí de ti. Você quer saber realmente como é Jesus é? Então guarda a palavra dele. Come da palavra dele. Se alimente da palavra dele todos os dias. Por quê? Você precisa se alimentar para viver na terra, irmão, como homem, como mulher, como ser humano. Por que você não come da palavra de Deus todos os dias? A palavra é alimento espiritual para a nossa vida. Por isso que nós temos que chamar o povo à comunhão e comer da palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Mas aqui ele vai falar algo mais maravilhoso, né? Olha no verso 10 aí. Olha no verso 9, diz assim, ó: e eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Aleluia. Aleluia. Todas as coisas são dele, e ele reparte com a gente. Coisa maravilhosa, né? Todas as coisas são dele. Jesus é o melhor amigo, irmãos. Jesus é o melhor amigo que você tem. Às vezes nós estamos aqui, os irmãos, tem momento que nós vamos poder socorrer um ao outro, tem momento que a gente não vai estar presente, mas Jesus ele está do teu lado o tempo todo. Ele é o melhor amigo, aquele que você fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me ajuda, me socorre, e ele vai te socorrer, aleluia. Jesus é o melhor amigo, tanto é que ele nos chama de amigo, né? Aqui no Evangelho de João, meus amigos, ele chama a gente de amigo, irmão. Quer amigo mais íntimo do que esse? Não tem, aleluia. E diz no verso 10, no verso 11: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Eu não estou no mundo, Jesus está falando: eu vou partir para a glória, eu vou para o Pai, mas eles estão no mundo ainda. Eles estão aí, eles vão ver muitas coisas ainda, eles vão passar por muitas lutas, muita investida do inimigo eles vão enfrentar ainda. Porém, Pai, eu peço que o Senhor os guarde, eu peço que o Senhor os livre. Olha a oração de Jesus para os discípulos, pedindo para Deus guardar aqueles que são seus. Aleluia. E Ele guarda, irmãos, Ele guarda porque Ele nos ama. Aleluia. No verso 12 diz assim: estando com eles no mundo, guardavas em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Todo aquele que vem a Jesus, ele jamais vai lançar fora de Deus. Muitas vezes nós vemos assim um paradoxo muito interessante, irmão, na Bíblia. Por quê? A Bíblia fala: Jesus, todo aquele que vem de mim, eu não vou lançar fora. Porém, nós estamos vendo um aprisco de Jesus. A gente pode tomar decisões, e a gente pode sair fora muitas vezes. Mas Jesus, ele vai, para quem deixa 99, ele busca a ovelha perdida. Ele vai trazer, ele vai buscar, ele quer que a ovelha volte para o rebanho. Aleluia. Então nós vemos que muitas ovelhas se perdem ao longo do caminho, mas Jesus, ele vai buscar. Ele vai buscar e vai trazer de volta. Mas tem ovelha que é rebelde, tem ovelha que ela volta, mas sai de novo, tem ovelha que fica sempre saindo. Mas Jesus, ele vai trazendo, ele vai buscando, né? E isso é importante analisar. Realmente nós queremos ficar dentro do aprisco de Jesus, irmãos? Nós queremos. Por que a gente olha para o mundo lá fora e acha que o mundo é mais atrativo? Por que a gente olha para o mundo lá fora e fala assim: nossa, quanta coisa maravilhosa, quanto prazer, quanta delícia? Porém, quando você vai lá fora, o que acontece? Vai vir um peso. E esse peso vai vir na consciência. Fala: puxa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo com a minha vida? Mas Jesus, ele quer você de volta, irmão. Jesus quer você de volta com a presença dele. Ele te chama. Ele quer que você esteja junto com o rebanho. Por quê? Quando ele voltar, ele vai buscar um povo que está realmente firmado nele, na presença, na comunhão, né, no partir do pão, nas orações. Ele vai buscar um povo santo, lavado e remido, aleluia. Por isso é importante, irmão, a gente voltar para o caminho do Senhor e permanecer firme na presença dele, aleluia. Mas a palavra de Deus, ele fala aqui, né? Vamos pular um pouquinho, irmãos, para a gente adiantar, porque não vai dar tempo, tá? Olha aqui no verso 15. Olha aqui, ó: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Santifica a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus não está pedindo para tirar a gente do mundo. Porque você fala: seu pai, tira ele do mundo, mata ele do mundo. Não tem jeito, porque como a gente está no mundo, você fala para o pai: seu pai, tira ele do mundo, vai morrer todo mundo, irmão. Não fica ninguém. Mas ele fala: não peço que você tire ele do mundo, mas que você realmente, ó pai, porque eles não são do mundo, eles não são do mundo. Mas eu peço que o Senhor livre eles do mal, livre eles do mal. O mal muitas vezes está ao nosso redor, porque a palavra de Deus fala assim, que os dias são maus, porém, ele falou para a gente remir o tempo. Sabe por quê? Porque quando a gente remir, o que é remir o tempo? É
aproveitar o tempo da nossa vida para ter comunhão com Ele, cada vez mais. É aproveitar as oportunidades que a gente tem e desperdiçar elas, para que a gente possa viver cada vez mais junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vemos que Ele vai fazer essa oração para os discípulos. Mas aonde eu queria chegar para a gente terminar, pastor? Aqui, Jesus orou por si mesmo. Ele orou pelos discípulos. Mas como eu falei no começo aqui, todos nós somos fruto de oração. Todos nós, sem exceção de ninguém. Muitos oraram por nós. Mas existe uma pessoa especial, especial demais, que orou por nós. E essa pessoa chama-se Jesus. É por isso que você está aqui hoje. Pelas orações dos santos, de pessoas que oraram, perceberam, mas principalmente pela oração de Jesus. Olha o que diz aí no versículo 20, irmão. Olha no versículo 20, coisa maravilhosa. Eu não rogo somente por estes, pelos discípulos. Eu não rogo somente por esses 12 discípulos, ou por esse povo que foi cheio do Espírito Santo aí, não. Eu não rogo somente por esses que estavam comigo, mas eu rogo por estes, não somente por eles, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Jesus orou para que você, quando você cresce na palavra, você estivesse nele. Eu não oro somente por aqueles, mas eu oro por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Se não for pela palavra, não tem conversão. Se não for pela palavra, não tem transformação. Se não for pela palavra, não tem novo nascimento, irmão. Apenas porque dá um culto não muda ninguém. Nós temos que ser transformados pela palavra. Quantas pessoas hoje têm religiosos por aí nesse mundo que frequentam igrejas, mas não mudam de vida? Por quê? Porque não comem, não se alimentam da palavra, não são gerados pela palavra. Mas eu oro por aqueles que hão de crer na tua palavra. Crer na palavra, crer no poder de Deus para transformar vidas, é crer no poder de Deus para que a nossa vida seja gerada espiritualmente, nós possamos tornar filhos de Deus. Aleluia. É pela palavra, irmãos. Aleluia. E olha o verso 21, irmão. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, vem em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa palavra aqui é muito forte, irmão. Para que todos sejam um. Olha que coisa interessante, não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo vestir igual e falar, nós somos todos da mesma igreja. Não, isso é uniformidade. Mas ele fala para que nós tenhamos unidade. Unidade em espírito. É você está orando, você está buscando, é você ter o mesmo compromisso com Deus. Unidade é sermos um, porque a igreja, quando Jesus fala assim, ó, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno vão prevalecer contra ela, e dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra, ligar no céu, e tudo que você ligar na terra, ligar no céu também. Então Jesus ele fala assim, eu edifiquei a minha igreja. Existem vários apriscos, irmãos. Sim, cada ministério é um aprisco diferente, porém é um só povo. Um povo santo, lavado e remido, que vai subir no dia da volta de Jesus. Mas eu oro aqui para que também eles sejam um, e também que eles sejam aqui, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um povo santo de Deus. Quando ele é notado aí, o que acontece? O povo fala, nossa, aquele povo é diferente. Aquele povo ali é diferente, aquele povo ali parece que tem uma coisa que é diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque é um povo realmente que ama santidade, é um povo que ama retidão, é um povo que testemunha de Cristo Jesus. E ser testemunha é ser mártir, ou seja, é você dar sua vida por amor a Cristo, é você testemunhar a sua vida. Eu posso estar passando uma luta, eu posso estar passando dificuldade, eu posso estar passando uma tormenta, mas eu continuar firme e fiel, porque Jesus me chamou para ser testemunha dele. E um povo santo, ele vai realmente ser cumpridor daquilo que Jesus orou. A oração de Jesus é para que nós sejamos um e que sejamos o quê? Testemunha, para que o mundo creia que realmente ele foi enviado por Deus. Aleluia. Mas existe algo maior. Ele diz no verso 22, mundo, e eu dei-lhes glória, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como também nós somos um. Ele nos concedeu a glória, ou seja, a oportunidade de agora nós sermos um. E agora é o momento de nós sermos um, irmão. Agora é o momento de nós sermos um. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, vocês vão estar precisando de uma ajuda. Muitas vezes vocês vão estar precisando de socorro. Muitas vezes você vai estar precisando de um abraço, mas nós não vamos estar lá. Muitas vezes você vai precisar de uma ajuda financeira e muitas vezes não podemos ajudar. Muitas vezes você vai precisar de um consolo, uma palavra, e muitas vezes não podemos fazer. Porém, você pode fazer algo. Você pode fazer algo para o teu irmão aqui nessa noite. Você pode fazer algo para o teu irmão aqui todos os dias, em todo momento.
Por isso eu peço aos irmãos, que cada um pegue na mão do outro. Vamos dar as mãos, irmãos. Aleluia. Então nós podemos fazer algo, irmãos. Você às vezes não vai estar presente na vida do irmão, mas você pode fazer algo todos os dias, principalmente aqui hoje. Então eu quero que você nessa noite, porque nós somos um no Senhor. Por isso eu peço a você nessa noite. Eu peço para o irmão colocar um louvor, vamos tocar um louvor, vamos estar orando, irmão. Mas eu quero que você não ore por você. Eu quero que você ore pelo seu irmão. Eu quero que você interceda pelo teu irmão, porque nós somos um no Senhor. Nós somos uma família. Nós somos uma família que tem que ser intercessores. Eu não sei o que o irmão está passando, o pastor não sabe muitas vezes o que o irmão está passando, ou também não sabe, mas nós podemos interceder, nós podemos orar, porque tem testemunhos de milagres aqui, tem testemunho de curas aqui, tem testemunho de pessoas aqui que receberam a graça de Deus, tem testemunhos de pessoas que foram transformadas aqui nesse lugar. Por quê? Porque tinha gente orando, tinha gente clamando, tem irmãos aqui que são irmãos e irmãs de oração, que buscam a paz do Senhor todos os dias. Tem irmãos aqui que muitas vezes ele não vem pregar, muitas vezes ele está com o microfone na mão, mas está lá intercedendo, está orando, está sempre na igreja de oração. E que nessa noite você possa estar orando. Você não sabe o que o teu irmão está passando, você não sabe a luta que o teu irmão está passando, mas eu peço a você, peça a Ele, a Deus, que livra ele do mal. Peça a Deus que o Senhor venha fortalecer, que o teu Espírito Santo venha encher ele de novo. Aquele que se esvaziou por algum motivo, que ele venha se encher novamente. Aquele que por um motivo se afastou do Senhor, que ele venha se voltar para o caminho do Senhor. Aquele que não entregou a sua vida para Jesus ainda, que nessa noite seja uma noite de entrega. Porque nós estamos aqui para interceder, para orar por tua vida, e que a tua vida seja transformada nessa noite, meu irmão. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Então curva da cabeça até as tuas olhos, vamos se tornar Deus. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, o Senhor está aqui na tua igreja, diante de ti nessa noite.